Olá, meus queridos. E aí, pessoal? Hoje a gente vai conversar com o Thiago Andrade, que vai contar a história dele de vida. Ele veio para o Canadá sozinho, mais precisamente para a província do Quebec, e ele vai contar para a gente tudo a respeito de trabalho, adaptação, como ele chegou, como é viver no Quebec também, como é questão de até de preconceito. A gente vai conversar bastante sobre isso. Vai ser muito legal o papo. Roda a vinheta. Bom, Thiago, vamos contar a sua história, né? Vamos voltar desde o começo da sua trajetória, como é que foi, né? Você sempre quis vir para o Canadá. Quando que você veio? Há quanto tempo? Olha, eu cheguei aqui em Montreal em 2017, né? Na verdade, semana que vem vai fazer 3 anos que eu cheguei aqui, né? Então, já tem 3 anos aí que eu já vim direto a Montreal, né? Nunca morei em outra cidade daqui da província de Quebec ou fora da província. Então, são 3 anos aqui de vivência em Montreal mesmo. Tá, e assim, desde sempre você queria vir para o Canadá? Como é que é? Então, Dimitri, é assim, desde sempre sim, mas quando eu comecei a minha pesquisa por imigrar, eu não sei explicar porquê, mas eu sempre quis imigrar para algum outro país. Desde pequeno eu queria ter uma vivência num país diferente, entendeu? Eu cresci com isso na cabeça, né? Então, quando eu entrei para a faculdade em 2009, lá atrás, aí eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio. Eu acho que a gente sempre cresce meio com aquela coisa de sonho americano, que é Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Mas aí na época eu estava assim, eu vou começar a pesquisar sobre intercâmbios em outros lugares, porque não tinha muito dinheiro na época, então tinha que ver a questão do financeiro também. Aí eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio, aí nisso, em 2009, não era igual hoje, que tinha muita informação, que a gente tem informação para tudo quanto é canto. Então eu comecei a ver algumas coisas que falavam sobre imigração para a Austrália. E naquela época, eu não sei, eu era tão desinformado sobre o assunto que eu nem sabia que a gente podia imigrar de uma forma legal para algum outro país, né? Então, eu sou do interior de Minas Gerais, então, assim, em Minas é meio normal que a gente tem conhecidos, a gente sabe de casos de pessoas que foram para os Estados Unidos e por lá ficaram sem visto mesmo, ilegal. Então, eu cresci com isso na cabeça e eu até tenho amigos que moram nos Estados Unidos e foram para lá dessa maneira. Então, eu achei interessante que tinha como uma forma de trabalhar e morar na Austrália de uma forma legal. Eu achei isso bastante interessante. Eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu sempre quis morar fora, mas eu nunca achei interessante a ideia de morar fora e ter data para voltar para o Brasil. Então, eu pensava assim, eu quero ir, se não der certo, ou se algum dia eu ver que não é isso mesmo, eu volto, mas eu vou ter o meu tempo para poder decidir isso e ver o que minha vida vai fazer naquele lugar. Então, foi a partir daí que aí eu comecei a pesquisar sobre a Austrália. Aí eu vi, achei super interessante, que na época, não sei como é hoje, não sei como que funciona, mas na época, o processo da Austrália era tipo do Canadá, né? O trabalhador qualificado, a pessoa de TI, que é a minha área, por exemplo, sempre tinha as formas de aplicar, só que eu sempre achei muito longe, sabe? Tipo, a Austrália é muito longe, fuso horário muito, muito diferente também do Brasil, aí começou a aparecer também Canadá. Aí foi aí que eu fui pesquisar, eu fui tentar pôr na balança os prós e os contras de Canadá e Austrália. Aí eu pensei, não, eu acho que o Canadá é uma forma, é um país que eu vou gostar, que eu acho que eu vou me adaptar, é mais perto, entre aspas, do Brasil do que a Austrália, que era a informação que eu tinha na época, e foi por aí que começou a minha vontade de ir para o Canadá, entendeu? Não foi uma coisa que eu sempre tive na cabeça que eu quero ir para o Canadá e pronto. Não, começou bem aos poucos, como intercâmbio, aí depois foi uma migração, aí que o Canadá apareceu aí no meio das minhas pesquisas. Foi mais ou menos assim que começou essa vontade minha de estar aqui hoje, por exemplo. Aí você resolveu, mesmo sozinho, você resolveu imigrar, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência de sozinho vir para cá, para o Canadá? Hoje, olhando para trás, ao mesmo tempo eu acho que foi tranquilo, mas assim, não é tão tranquilo assim a gente mudar de país, e como todo mundo sabe, né, não é uma mudança muito fácil. Você veio sozinho mesmo, na época Sim, eu vim sozinho, mas assim, de 2009, só voltando um pouquinho para trás, tipo assim, eu comecei a pesquisar em 2009, mas 2009 foi o ano que eu entrei na faculdade. Então, para poder fazer a aplicação para o processo daqui do Quebec, se você quiser depois eu posso explicar como que foi decidir Quebec, como é que foi que funcionou, até eu dar entrada no processo do Quebec, que meio que exigia um diploma de universitário, alguma coisa para me aplicar direto na minha área,
para me ganhar mais pontos na área de informática, eu tinha que formar. Então, como eu tinha entrado na faculdade em 2009, eu só poderia aplicar o meu processo no final da minha faculdade, que seria em 2012 para 2013, quando eu formasse na faculdade, né, quando eu terminasse os meus estudos. Então, eu fiquei esses 4 anos de faculdade me preparando para o processo do Quebec, do Canadá, que era estudando inglês, estudando francês, me preparando de como eu podia, para depois eu poder dar entrada, né? Então, assim, desde 2009 até eu chegar aqui em 2017, eu fiquei me preparando antes do processo, após o processo, e nesse tempo inteiro, como nessa época já estava muito. Eu já participava de grupos na época do Orkut, tinha grupos de imigração do Quebec. Aí depois a gente não usava mais Orkut, usava Facebook. Aí eu fui para os grupos de imigração no Facebook. Então, eu tinha muita interação com o pessoal dos grupos. Eu até tinha um blog nessa época. O blog até existe ainda, mas já tem uns 2 anos que eu não posto nada lá mais. Então, assim, faz o jabá aí, o pessoal quiser ler. Quem interessar e quiser dar uma olhada de como que foi meu processo, inclusive lá no meu blog tem até a minha timeline, tudo certinho, com os links, tudo certo para poder ver, chama diarioimigrante.ca. Né? Diarioimigrante.ca. Tá. Sim, aí quem se interessar em ver como era um processo antigamente, ou como que foi o meu processo em particular, que foi o processo do Quebec, é até interessante, Então, por eu ter esse blog, por eu ter bastante contato nos grupos de Facebook, eu tinha muitos contatos de gente que também estava no processo, de pessoas que já tinham vindo para cá também, que já moravam aqui em Montreal ou no Canadá. Então, por mais que eu vim sozinho, eu cheguei sozinho, mas eu tinha amigos que foram me buscar no aeroporto, eu tive gente para me indicar onde morar nos primeiros meses, então eu tive meio que um suporte de gente que eu já tinha um certo contato. Né? E uma coisa também, Dimitri, que me ajudou bastante, foi que quando o meu último trabalho no Brasil, que eu trabalhava como consultor na área de TI, eu viajei bastante no Brasil, então mesmo com esses amigos virtuais que eu tinha na época de Facebook, na época de Orkut, alguns deles eu cheguei a conhecer pessoalmente. Então isso me ajudou também, porque eu conheci pessoalmente, eu tenho amigos que eram do Rio de Janeiro, de São Paulo, que eu viajava bastante para lá, então eu tive bastante contato, a gente criou mesmo um laço de amizade antes de eu vir para cá e eles também ter vindo para cá. Então, isso me ajudou bastante, porque quando eu cheguei já tinha gente que eu realmente conhecia, que era virtual, mas eu também conhecia, né, de algumas pequenas reuniões, mas isso aí também foi fundamental, porque eu cheguei sozinho, você não conhece nada, não conhece ninguém, você não entende o que o pessoal fala, né? Foi complicado, mas isso me ajudou bastante, entendeu? Então, por isso Ou que eu falei seja, você acha que esse networking que você fez lá ainda foi fundamental para você se enquadrar, para você se sentir bem quando você chegou aqui? com certeza, porque hoje eu paro para poder olhar, quando, na semana que eu cheguei aqui, sem brincadeira, tipo, a gente tem uma adaptação. Então, na primeira semana, se eu tivesse como, eu tinha voltado indo embora, eu tinha voltado para o Brasil. Porque eu ser acostumado a morar numa casa grande, uma casa espaçosa, que tá cheia de gente todo dia, que a minha família, nós somos bem unidos e tal. Aí você chega aqui, não tem ninguém que você conhece, não tem ninguém dessa família, você mostra a vida aqui pro pessoal no celular, mas não é a mesma empolgação que você está vivendo. Então aquilo dá bate uma bad na gente, me bateu uma tristeza que me deu vontade de voltar. Tipo, não, eu esperei tanto tempo para chegar aqui e ser só isso. Né? Mas essa rede que eu fiz antes, esse network que eu fiz antes de ter vindo para cá, isso foi fundamental porque você tem pessoas que passou pelo mesmo processo, que fez a mesma coisa, que sente as mesmas angústias, problemas, né, tudo que você sente ali. Então isso ajuda bastante. Você tem com quem que você vai reclamar ou compartilhar alguma coisa, a pessoa te entende, ela te entende de verdade. Não é só aquela, eu entendo. Não, ela te entende de verdade, sabe? Então, esse contato que eu tive, essa rede, foi fundamental, eu acho, para a minha adaptação aqui, por eu estar aqui hoje também, entendeu? E em quanto tempo você acha que você já ficou? Você chegou já adaptado ou você precisou de um tempo aí? Como é que foi? Para se sentir em casa, vamos dizer. Eu precisei de um tempo. Isso aí isso é verdade. Eu precisei de um tempo para me poder sentir que não, realmente eu acho que eu achei o meu lugar, né? Não sei se ainda é cedo para falar isso, só 3 anos, mas eu tenho aquela sensação de que eu estou bem, que eu encontrei o meu lugar aqui. Sim, a gente leva um tempo para poder se adaptar, porque a mudança é muito grande, né? Por mais que a ideia é muito romântica de imigrar, de morar fora, é muito bonito,
Mas quando você chega ali na prática, você vai passar os perrengues para poder falar, para poder se comunicar, para entender, para ser entendido, para expressar, para arrumar um emprego, para fazer alguma rede aqui, para conhecer gente. Então, isso tudo faz com que a gente demora um pouquinho a me adaptar. E como eu vim sozinho para cá, por exemplo, quando eu não sei como funciona nas outras províncias, mas na minha época, quando a gente chegava aqui, eu já cheguei como residente, né? Então, quando você chega como residente, o governo, você já pode fazer uma inscrição, é um curso de uma semana que o governo do Quebec te dá para você fazer, que é um curso de integração, que cada dia da semana ele vai falar de um assunto diferente, às vezes um dia sobre o mercado de trabalho, cultura, como que é resolver a vida aqui, né, os documentos que você tem que fazer, como que você vai procurar, se precisar de ajuda, alimentação, ajuda para moradia, esse curso te explica tudo, é um curso que chama Objetivo de Integração. Então, eu chegava desse curso, estava em casa sozinho, morava num estúdio, né, era só um cômodo, então você não tem com quem compartilhar aquilo, como foi seu dia, como foi a experiência que você está tendo, o que você está sentindo. Então, isso é um pouco difícil, mas quando a gente tem, pelo menos, alguma rede, alguns amigos aqui, para te escutar, que está passando por isso, o que passou também, faz com que torna mais fácil, né? Mas sim, eu demorei um tempinho para poder me acostumar com a logística. Até porque, quando eu paro para pensar, quando eu paro para olhar para trás, eu acho que eu fui meio doido, foi assim, meio complicado, porque antes de eu ter vindo para cá, Dimitri, eu nunca saí do Brasil para nada. Então, eu nem na Argentina não sei te contar como que é, não. A minha primeira experiência fora do Brasil foi para vir para cá, já vim de residente migrando. Pá. Eu nunca saí do Brasil. Já chegou chegando. Já cheguei com os 2 pés no peito, sabe? Então, assim, pode ser que ainda teve esse agravante também, entendeu? Que eu nunca tinha tido essa experiência de morar, de ir para fora a passeio no Brasil, sabe? Então, eu acho que isso aí fez com que eu levasse alguns meses para poder adaptar, para poder me encontrar aqui. Mas os amigos aqui que eu fiz antes, e que inclusive são meus amigos hoje em dia, qualquer reunião de brasileiro que eu faço aqui em casa, todos estão aqui. Então, isso aí com certeza foi bem importante para a minha adaptação aqui, tá? Sem eles, não dava não. Agora, vamos falar um pouco de trabalho. Como é que foi isso? Como é que funciona? Conta a sua história aí. Em questão a trabalho, né, eu posso falar sortudo, porque eu acho que quem vem da área de TI tem essa vantagem, que às vezes o TI é um pouco mais fácil, para você conseguir alguma vaga, a demanda também tem mais demanda no mercado, às vezes, do que uma outra área, né, então eu posso falar como foi para o mercado do TI quando eu cheguei, né, foi até mais ou menos tranquilo para me conseguir um emprego. Uma coisa que eu senti que me dificultou um pouco é que eu não sou programador. Então, se a pessoa é da área de TI, ela é programadora, né, a pessoa mexe com programação, às vezes o idioma pode estar um pouco ali meio difícil, você pode ter uma dificuldade ali, mas como você vai estar a maioria do seu tempo programando, pode ser que seja mais fácil, né, e a demanda... Qual que é a sua área especificamente? No Brasil eu era consultor, eu era consultor de ERP. Tá. Era um software específico lá da minha cidade, não é nada conhecido para poder fazer... Você não consegue... Isso aí você consegue portar, não, ou era específico, você não... Esse skill, vamos dizer, você consegue adaptar, mas não, aquele software não é usado aí, é isso? Não é um software tipo TOTUS ou SAP ou alguma coisa que é universal. Era um software que controlava a manutenção de equipamentos, então era uma coisa bem específica, sabe? Então eu era consultor nessa empresa para esse software muito específico. Como eu não era programador, eu nunca gostei dessa parte, eu nunca tive aptidão para programar, então isso aí eu achei no começo que ia ser uma dificuldade para eu poder arrumar alguma coisa aqui. Né? Então, quando eu cheguei, o que eu pensei? Eu falei assim, não, se eu sou consultor, eu vou tentar achar uma coisa um pouquinho abaixo da consultoria, porque para você ser consultor, pelo menos eu vejo hoje aqui, você tem que dominar o idioma, porque você vai ter muito contato com o seu cliente, com a empresa que você está fazendo aquela consultoria ou aquela implantação. E acabei de chegar no Canadá, aqui o francês daqui, na época, era incompreensível para mim, então não dava. Aí eu pensei, não, eu vou me esforçar para começar como suporte técnico e quando o idioma for melhorando, eu ir caminhando até chegar onde que eu gostaria. Né? Então, quando eu cheguei, como eu vim com pouco dinheiro, eu vim com muito pouco dinheiro, eu estava super aberto também a conseguir um emprego em qualquer área, para mim não tinha nenhum problema.
Aí, quando eu cheguei em maio, em julho, eu comecei a trabalhar numa fábrica temporária. Era numa fábrica que fazia decorações de Natal. Ela faz projetos de luz para shoppings, para grandes shoppings e áreas, assim, o Canadá, Estados Unidos e México. Eu trabalhei lá, era produção mesmo, na produção mesmo. Trabalhei lá um mês e meio até conseguir uma vaga como suporte técnico numa empresa aqui de Montreal. Mas, assim, a questão do idioma que para mim pegava, porque você fazia a entrevista, às vezes você entendia a pessoa, mas você não conseguia se expressar muito bem. Então eu sabia que mesmo se fosse para me conseguir um emprego na questão do suporte técnico, eu ia ter que saber falar um pouco, falar bem melhor do que eu falava quando eu cheguei aqui. Então eu tive que dar o meu jeito, que entrar no curso de francês, que ia começar a socializar com o pessoal a partir de aplicativo, no grupo de Facebook. Então, tipo, tentar ao máximo absorver o idioma daqui. Né? Então, foi um pouco, eu demorei um pouquinho para começar a trabalhar na minha área. Não é que eu demorei um pouquinho, porque se você for pensar, eu cheguei aqui em maio, e em outubro eu estava trabalhando como suporte técnico, o período foi até pouco, foi até um período pequeno, foi né? curto. É. Mas, por exemplo... Você falou do idioma, né? Assim, você falou que você não entendia o francês daí ou você não entendia o francês de um modo geral? Eu não entendi o francês daqui, né? Porque Olha, o sotaque daqui é muito diferente quando a gente chega, né? Hoje eu já estou acostumado, mas no Brasil, quando eu fazia aula de francês no Brasil, era com brasileiros que falavam francês. Né? Então eu nunca tinha tido contato de conversar com o nativo, por exemplo, daqui, né? Então eu nunca tinha essa experiência, como falei isso, eu nunca tive essa experiência, né, de conversar com o nativo daqui. Tanto é que quando eu cheguei, o idioma mais confortável para mim era o inglês. Então, uma vantagem daqui de Montreal é isso. Você pode ir em qualquer bar, em qualquer loja, você pode ir nas lojas, nos bares aqui, que se a pessoa não fala francês, ela pode conversar em inglês com o pessoal do atendimento, que você vai ser totalmente compreendido, o atendimento vai ser no inglês também. E era assim que eu fazia quando eu chegava. Até que eu pensei, não, eu quero ver se eu consigo dar uma melhorada no francês para me ter essas duas opções, né? Aí eu comecei porque o trabalho, você conseguiria um trabalho falando inglês ou também é mais difícil? Consegue. Eu tenho amigos que moram aqui que não falam francês. Eu tenho amigos que moram em Montreal, imigraram para Montreal, que não fala zero francês. O francês é tipo abajur, bonjour, só essas coisinhas básicas que a gente já vem do Brasil sabendo. Mas aqui é completamente possível. Mas na época eu queria abrir o meu leque de oportunidade. Eu não queria só ficar preso no inglês, mas eu queria também conseguir me debruçar ali nos dois idiomas para me poder ter mais oportunidade de emprego. Sim. Aí foi aí que depois eu acho que deu 6 meses que eu consegui uma vaga como suporte técnico. É até uma empresa que ela trabalha no aeroporto aqui de Montreal, então eu era suporte dos funcionários do aeroporto, e era um ambiente 100% francófono, que na época eu paro para olhar, eu passei pelas entrevistas, a gente fica todo empolgado que deu certo tudo, mas eu acho que eu fui louco, porque quando eu não tinha, eu paro para poder olhar hoje, o meu idioma era muito ruim na época. Sabe, às vezes o pessoal falava comigo no telefone, que é pior ainda, que é mais difícil no começo, eu não entendia, porque o sotaque é muito difícil, sabe? Eu não sei te explicar, parece que não é com a boca muito aberta, eu não sei te explicar, é muito difícil no começo. E no telefone, você trabalhava pelo telefone, você está dando suporte pelo telefone? Era 80% por telefone. Nossa, era parabéns, olha, vou te falar. Eu dei a sorte de ter começado numa empresa que o pessoal era bem compreensivo nessa questão, sabe? Então, assim, mesmo que às vezes você fala uma coisa ali que não deve, uma coisa que a pessoa não te entende, então o pessoal era bem compreensivo nessa parte de que eu era um imigrante que tinha acabado de chegar, né? Então o pessoal era bem de boa nessa questão. Aí depois foi desenvolvendo o idioma, foi melhorando, que isso vem natural quando você está usando o idioma todo dia. Mas no começo, para me conseguir alguma coisa aqui, esses 6 meses eu pelejei fazendo curso, praticando, conversando muito com o pessoal, para me poder, pelo menos a minha ideia na época, assim, na entrevista eu tenho que enganar o povo que eu sei falar. Se os recrutadores na entrevista, eles pensam, não, ele sabe falar, beleza, na hora eu vejo o que eu faço.
E foi um tiro no escuro. Depois você via. O importante é passar na entrevista, tá certo. Aí mas deu certo. Tanto é que eu fiquei nessa empresa quase 2 anos. Olha, muito bom. E aí você ficou lá e... Vamos continuar no âmbito do trabalho ainda, por enquanto. Tá. Você ficou lá e agora você tá em outra. Como é que tá? Sim, eu já tô no meu terceiro emprego aqui, sabe? Ah, Então, eu fiquei lá nessa empresa que trabalhava dentro do aeroporto por quase 2 anos. Aí, na verdade, eu saí dessa empresa para ir para uma outra por questão de salário, que eu tinha conseguido uma outra vaga numa outra empresa que pagava melhor, mas não era mais suporte técnico, já era para trabalhar com Core Access Management, era para trabalhar com gestão de acessos, era num banco aqui de Montreal. Então, para todos os funcionários do banco que entrava, saía, tudo relacionado a acessos para ele era com a equipe que eu trabalhava. Né, então, eu já saí dessa questão do suporte específico, suporte técnico, e fui para essa área de acesso. Eu trabalhei nesse banco por quase 1 ano, aí eu saí, que agora eu estou na empresa que eu trabalho hoje, que é uma empresa aqui do Quebec, que eu já trabalho com questão de melhoria de processos de TI nessa empresa. Né, e eu também, o Dimitri, eu não sei se é um caso particular, alguma coisa assim, mas todas essas 3 empresas que eu trabalhei são empresas que são mais francófonas que anglófonas. Aqui em Montreal, pelo que eu vejo com os meus amigos, com pessoas que trabalham com TI também, às vezes é mais normal que a empresa, que você trabalha com TI, que você trabalha só em inglês, mesmo aqui em Montreal, por ser TI. Mas essas 3 empresas que eu passei, e essa que eu estou agora, é tipo 50%, 50%. Se precisar do inglês, a gente usa o inglês, mas dentro da empresa ali é só em francês mesmo, entendeu? inclusive, assim, você mandou uma mensagem pra gente falando assim, que você queria contar uma história de sucesso aqui no Canadá, porque a gente conta, tem algumas entrevistas que a gente fala, né, o pessoal se deu mal aqui e tal, então você fez questão de contar uma história de sucesso. Você tá bem agora, você se sente... A gente conversou, até você falou um pouco no começo, né, que não dá pra falar ainda se sente em casa, mas você se sente bem settled, né? Como é que se fala aí? Eu tô bem alocado, eu tô bem instalado, né? Exatamente. Eu acredito que sim, viu, Dimitri? Porque quando, eu não sei, para mim, a questão do, eu não vou falar de um sucesso de imigração, mas a questão, assim, eu tô bem hoje, assim, eu tô bem com o meu emprego, com o meu apartamento que eu moro de aluguel, mas com o apartamento que eu moro, com a vida que eu tenho, com os amigos que eu tenho. Então, assim, isso para mim foi um sucesso, sabe? Porque quando eu vim para cá, eu vim com muito pouco dinheiro. Então, tipo, tinha tudo para dar errado. Eu vim com muito pouco dinheiro, o meu idioma estava meia boca, por mais que para imigrar, para já chegar aqui como residente, a gente tem que fazer teste de francês, teste de inglês, para a gente poder ir dando pontos ali, mas quando você chega na vida real é diferente, né? Então, para mim poder chegar aqui hoje, olhar para trás e ver que hoje eu estou confortável, eu resolvo todas as minhas coisas que você precisa resolver, aí você compra um carrinho aqui, você muda de apartamento, você faz uma coisa. Então, eu acho que isso, para mim, eu posso dizer, eu me acho um case de sucesso nessa questão, sabe? Eu consigo administrar bem, eu acho a questão da saudade da família, a saudade dos amigos, do Brasil, sabe? Eu consigo administrar bem isso. Então, eu acredito que isso, para mim, eu acho que eu fui um case de sucesso nessa questão da minha imigração, sabe? Eu não sei, pelo menos eu acho que Bacana. que sim. E questão assim, vou entrar no pessoal. Pode entrar no pessoal? Pode? Vamos lá. Questão amorosa, assim, como é que foi? Você foi solteiro pro Canadá, Sim, né? sim. E aí? É aquele negócio, a gente chega, você chega aqui, a hora que você começa a digerir o que está acontecendo, a mudança que você fez na sua vida, você pensa, tá, para mim isso foi meio que a última coisa, porque a hora que eu resolvi tudo que eu tinha que resolver, é lugar definitivo para morar, os documentos, tudo, telefone, emprego, estudar, a gente tem que namorar também, então vamos ver o que a gente, né, pode fazer para isso. Na época, tipo, não foi aquele negócio de sair para um barzinho e flertar ali, não, foi a questão de usar aplicativo, de conhecer gente através de aplicativo, né? Então, você, às vezes tem grupos no Facebook também que você pode fazer amizades e eu não sei como que chama, do Duolingo, então um grupo que tem de Facebook aqui de Montreal, que é um bar que você vai, que na mesa tem gente de vários países para praticar idioma, então você pode ir lá para poder praticar o idioma que você quer praticar, e é uma forma também de você conhecer pessoas novas.
né? Então, por exemplo, eu quero aprender italiano e tem uma pessoa que quer aprender português. Então a gente vai e encontra num bar uma mesa com mais pessoas, com mais gente, então vai ter aquela rotação, tipo encontra às cegas, né? Coloca a bandeirinha de qual que é o idioma que você quer aprender. Então tem todo esse rolê aqui em Montreal para você poder expandir um pouco a rede, que é, né, aprender o idioma, conhecer pessoas. Então eu fui usando desses recursos todos para poder, vamos juntar o útil ao agradável, né? Melhorar o idioma e também encontrar alguém, né? E foi aí que você conhece uma pessoa aqui, um carinha ali, que você vai dando uma namoradinha, né? Foi mais ou menos assim. Bacana. E Eu acho agora que você todo tá, mundo que agora vem tá. solteiro, eu acho que todo mundo que vem solteiro é mais ou menos assim, né? Que eu não sei, né? Por exemplo, eu não sei você e a Fabiana, que tem filhos e tudo, se a questão de ter filhos fica mais fácil de ter alguma interação com outros pais, ou às vezes com pessoas da escola, mas quando você está solteiro, que você não conhece ninguém, você pensa, ok, mas e os amigos? Eu tenho que ter uma rede. Então, às vezes, a gente fica meio a pé da questão de como encontrar alguém, como conhecer alguém, como expandir a rede, entendeu? Então, a questão do aplicativo, não sei. Mas você não teve problema com isso. Se muita gente que vem solteiro tem problema. Então, eu Uhum. escuto vários relatos assim, que é difícil, é mais complicado. Como é que é? Olha, eu nunca tive problema nessa questão, porque eu acho, eu sempre tentei, às vezes, tem aquele famoso estereótipo que, por exemplo, o brasileiro é mais caloroso, o latino, em modo geral, ele é mais caloroso do que outras culturas, que a gente gosta muito de abraçar e de conversar encostando no outro, né? Então, tem toda essa questão. Então, eu sempre tentei muito respeitar, às vezes, a individualidade de cada pessoa, né? Então, sempre que eu saía com alguém, sempre quando saía com algum carinho, ou que a gente se conhecia, eu tentava respeitar. Essa pessoa, ela dá aquela liberdade para poder a gente ter um segundo encontro, ou avançar alguma coisa a mais, beleza, vamos tentar. Mas se a pessoa não dá aquela liberdade, não, às vezes não te procura, não manda uma mensagem, alguma coisa, para mim, tudo bem, vamos respeitar. Às vezes pode ser também uma questão da cultura, não sei, né? Mas é um pouco diferente, né? A abordagem que a gente brasileiro tem, que a gente recebe por uma pessoa de outra cultura, é diferente do que um brasileiro aborda, sabe? É tudo questão de adaptar, né? É tudo adaptável. Agora como é que você tá? Tá casado? Como é que tá? Não, eu tô casado não, mas eu moro com meu namorado, a gente mora junto. Legal. E canadense? Daqui do Quebec. Do Nossa, não Quebec. pode falar que é canadense, não, tem que falar que é Quebec, porque Isso senão que, dá isso briga, que eu ia tá? falar, inclusive, não é canadense. A gente não tá falando de Canadá hoje, inclusive, estamos falando do Quebec. É, É bem não, importante, não, importante detalhe. não, se eu quiser arrumar uma briga, falar que é canadense, pode não. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa rivalidade aí? Ai, A gente tá falando meio na brincadeira, mas tem um aham, fundo de verdade aí. eu consigo entender o porquê que existe essa separação, né? Eu não sei, pela experiência que eu tô falando da minha experiência, a experiência que eu tenho não é uma rivalidade, é meio que um orgulho, tipo assim, eu sou do Quebec. Os meus antepassados, eles lutaram para estar aqui, eles lutaram para ter o reconhecimento. Por isso que aqui eles têm esse negócio de não querer que a língua francesa morre. Por isso que tem todo esse rolê aí, entendeu? Mas aqui pela minha experiência, a grande maioria, tipo, quando eu conhecia alguém aqui, perguntava, a pessoa te perguntava de qual país você vem? Aí eu falava, eu vim do Brasil, e você? Aí eu sou Quebec. Aí eu ficava, mas eu não perguntei a sua província, eu perguntei o seu país, né? Mas é uma coisa que aqui a gente vai acostumando com o tempo e, tipo, eu consigo entender, eu consigo super entender, mas aqui existe essa separaçãozinha do Canadá, Quebec e o Canadá. Aqui existe, aqui existe. Interessante. Mas você estranhou isso. No princípio, você estranhou. Ah, sim, no princípio eu estranhava e eu ainda tirava sarro ainda, né? Que quando alguém me perguntava, qual que é seu país? Eu falava Minas Gerais. A pessoa, não, mas eu não conheço. Não, mas você falou Quebec, eu posso falar Minas. Eu falei meu estado, sua província. Eu ainda Muito bom. fazia assim, mas hoje eu paro para pensar, às vezes era brincadeirinha assim às vezes por ignorância minha, entendeu? Por questão Não, da mas cultura do faz lugar. sentido. Faz sentido Sim, isso. sim, mas aí hoje eu paro para pensar, eu fico, gente, às vezes, será que eu estou desrespeitando a cultura do lugar aqui, né? Ué, Então eu não você, sei, entendeu? seu país é Minas Gerais. Você não mentiu. É, Agora, você mas que a acha. melhor comida do Brasil vem de Minas, vem, tá? Como é que é?
Mas que a melhor comida do Brasil vem de Minas Gerais, isso vem sim, tá? Olha, eu tendo a concordar. Então, saudade de pão de queijo que você não sabe, rapaz. Vou Ah, falar. não, aqui ele pede todo final de semana tem que ter pão de queijo, tá? Olha Tem que só. ter todo final de semana. Ele pede, você vai fazer pão de queijo? Eu já ensinei a fazer. Tem vezes que faço também, sabe? Olha só. Olha, ele gosta. Já foi pro Brasil, não? Ele Não, já ainda foi? não. A gente tava com planos de ir esse ano. Ah, No mais no final do ano, que vai ter um casamento de uma prima e tal. Mas aí eu tô vendo que melou, né? sim, tá Sabe? complicado. Para você, tá? Para você, independente do pessoal, para você faz sentido isso? Você acha que é independente? É como se fosse, entre aspas, mil aspas, ficando claro aqui, pessoal, é um outro país mesmo. O que você diz? Ai, ai, Deus. É difícil, mas vamos, estamos na Né? chuva aí. É complicado porque é tipo assim, como a gente não é tipo aquele negócio. Eu posso falar mal do meu irmão porque é da minha família, outra pessoa não pode não. Né? Então, quando a gente de fora tenta falar alguma coisa daqui, né, é um pouco mais complicado. Mas assim, é igual eu falei, eu consigo, quando você pega toda a questão da história do contexto, eu consigo entender, né? Mas tem gente aqui, tem casos aqui que eles são ao extremos. Já aconteceu, eu acho que comigo foi uma vez só, mas, por exemplo, aqui em Montreal tem muito pedinte. Você sai de metrô, tem muita gente pedindo dinheiro. A gente vê que na maioria dos casos são problemas de droga, né? Então já aconteceu comigo, de eu estar saindo do metrô, um cara me pedir dinheiro, eu falar, olha, não tem desculpa, eu não sou muito a favor de dar dinheiro assim, porque aqui o Quebec, a gente até fala que o Quebec é uma mãe que tem N ajudas para todo mundo, né? Mas isso aí não vamos entrar nesse assunto, não quero entrar nesse assunto, é complicado, mas esse cara que eu neguei dar uma gorjeta, ele ficou me xingando, me xingando de tudo quanto é nome, falando que eu sou um imigrante, FTP, que eu tô aqui para roubar o emprego dos outros e blá blá blá, que se dependesse dele só tinha Quebec aqui. Então, assim, é muito complicado, sabe? Tipo, eu tentar falar, tipo, eu acho que. Eu entendo, eu super entendo, mas tem alguns Generalizar, né? É complicado generalizar. tem alguns casos que é no extremo, entendeu? Mas eu vejo, assim, pela coisa que eu vejo aqui, o povo eles são muito orgulhosos de ser quebecos, então, tipo, eles são orgulhosos, às vezes, de falar o francês, de querer que você fala aquela língua dele, entendeu? Então, eu não sei te explicar se eu tenho uma opinião formada sobre isso, não, viu? O pessoal briga comigo quando eu falo que Quebec é um outro país. Então, assim, detalhe, Tiago, para quem vê o vídeo é Tiago, olha, mostra aqui, mostra mais no centro aqui, ó. Olha aí, ó, só para passar vontade. Caipirinha. Caipirinha, sensacional. Mas é realmente isso, tipo, é outro país. Tá? É normal quando o povo falar assim, eu sou do Quebec, eu sou do Quebec. Aqui é normal. Eles consideram outro país, né, praticamente. Sim, sim. Independente de ser separatista, nada, mas eles se consideram, né? Sim, com certeza. E eu já, né, já teve, se eu não me engano, foi 2 referendos aqui para poder separar ou não. Né, Sim. os dois não ganhou, mas eu acho que o último foi por pouco. Por pouco, Né? né? Bateu na trave. É. Sim, e eu conheço pessoas daqui que são a favor, sim, de separar, entendeu? De fazer com que seja um país independente, mas não sei, né? Você comentou de preconceito, né? Eu queria falar um pouco mais sobre o assunto, assim. Uhum, Assim, você contou essa história de preconceito uhum. e você tem mais algum caso referente a isso? Não só com preconceito como com imigrante, preconceito com quem não é de Quebec, eventualmente, orientação sexual, essas coisas. Assim, do modo geral, você tem mais alguma coisa relacionada, assim? Olha, eu particularmente nunca tive, tá? Eu nunca tive problema, tipo, em questão por exemplo, no trabalho, quando a gente conhece alguma pessoa, eu nunca tive um problema, por exemplo, por falar, eu sou gay. Nunca tive problema com isso, com o pessoal daqui, né? Mas eu sei que eu conheço gente que já teve problemas com isso. Eu nunca tive problemas por ser brasileiro. Muito pelo contrário, é interessante que quando eu falo pro pessoal, às vezes pro pessoal daqui que eu conheço, que eu sou brasileira, aí o pessoal, eles são curiosos para saber, mas por que você faz, o que você está fazendo aqui? Aqui no Quebec é tão frio. A primeira pergunta sempre é essa, tipo, o que você faz aqui? Aqui é frio. No lado Tá? positivo, né? Na verdade. Para eles aqui em Montreal o inverno é um problema. Eles não a maioria das pessoas que eu conheço, elas não conseguem entender o que um brasileiro que vem de um país tropical está fazendo em Montreal, em Quebec, que faz muito frio. Então,
eu nunca tive nenhum problema em questão a preconceito de nada. Só essa vez que eu comentei aqui do pedinte, mas são outras questões que tem por trás, que é a questão da Talvez tenha metodologia. problema mental também, né? Vai saber. Aqui é muito comum em É, metrô, em porta de metrô, às vezes problema mental, problema com droga, então pouco droga. É. tiro. Então foi um caso isolado, mas particularmente eu não tenho experiência para poder compartilhar em questão de preconceito, não. Eu passei, inclusive, te fazer um jabá aqui. Eu passei, tenho filmado, né? Eu sofri preconceito com um pedinte também. E ele falava, olha que interessante. Conversando aqui, eu lembrei, ele falava em francês. A gente não conseguia entender direito o que ele falava. Inclusive, o link tá aí para quem quiser assistir. Ele falava em francês e bravo, e começou a palavras de ordem, assim. Então, assim, a gente entende. Pode ser problema de droga, pode ser problema mental. Então, assim, não vamos tomar isso como verdade, né? Não vamos Sim. levar isso muito a sério, vamos dizer, né? Não, nesses casos, assim, nesse dia, eu nem dei atenção, porque não foi, né, uma pessoa completamente desconhecida, para mim foi uma situação diferente, né, então eu entendo os problemas que às vezes tem por trás disso, então, tipo, relevei isso numa boa, mas eu nunca tive, eu conheço pessoas que já tiveram problemas, mas eu particularmente sempre fui de boa. Você falou que você teve amigo, em questão de orientação sexual também, teve amigo que teve problema. Tem como contar alguma história assim? Na verdade, são aqueles mesmos, às vezes são uns problemas tipo que a gente vê no Brasil, né? Às vezes a pessoa está de mão dada no metrô ou na rua, então você escuta um comentário ali, alguma coisa relacionada àquela exposição de carinho em público, que na verdade o carinho seria uma mão dada, um abraço, por exemplo, né? Então não foi nada muito particular, não, foi diferente, não. Foi Basicamente é a velado, assim, mesma uma coisa coisa. velada. É. Comentário, só escutar assim, falando pelas costas, é isso? Mas no lugar que tem ser humano a gente vê de tudo, né? Então eu É, vejo que às vezes em grupos de Facebook o pessoal comenta em relação a problemas mais graves, né? Então não sei, mas quanto a isso, graças a Deus, não tenho experiência para compartilhar, não. legal. E, bom, questão do inverno. Você estava comentando do inverno. Eu, assim, esse para mim é um problema sério daí, desses seus lados aí. E aí, como é que tá? Como é que você leva isso? Você consegue numa boa? Para mim é de boa, né? Mas a questão do inverno é um ponto muito pessoal e dá muita polêmica aqui. Você que gosta de uma polêmica, Dmitry? Nossa, é um prato Estamos cheio. aí, estamos aí. Prato cheio. Mas, por exemplo, para mim, Thiago, o problema não é o frio, o problema é a falta do sol. Porque Ah, me irrita o sol sair 7h30 da manhã e dar 4 horas da tarde ele ir embora, porque esse horário você está trabalhando, você não tá aproveitando um pouco do sol, você não está, né, muito vendo ali. Então essa falta do sol me deixa mais irritado do que quando faz -30, por exemplo. Né, porque a questão do inverno, você põe bastante roupa, né, porque não tem o que fazer, põe muita roupa, saiu. É lógico que os rolês que a gente faz durante o inverno são diferentes do que os do verão. Isso aí você não vai sair para ficar na rua muito tempo, não tem nem jeito. Mas uma das últimas nevascas que teve aqui, não sei se foi em fevereiro, sei lá, teve um dia que fez -30 e eu estava andando de fat bike, aquelas bicicletas dos pneus gordão. Você põe bastante roupa e foi super assim, tranquilo, mas estava -30. Né? Então, Thiago, eu me dou relativamente bem com a questão do frio, do inverno, da neve. É óbvio que chega uma hora que estressa. Você quer sair, aí você põe meia, põe bota, põe casaco, põe um monte de roupa, aí põe um monte de coisa. Aí você vai pro lugar, tem que ficar tirando tudo de novo. Esse processo é chato. Mas para mim o inverno é de boa, assim, questão de neve, frio. É o sol que me pega. eu acho que eu não perguntei. O que te fez escolher diretamente ir para a província de Quebec, assim? Eu perguntei, não? Não, acho que não, né? Não me perguntou, não. É até engraçado, porque no meu caso, tipo assim, quando eu comecei a pesquisar quando eu vi, o Canadá também é aberto, beleza, deixa eu ver o que tem lá, como que faz. Aí na época, eu lembro que aí na época o processo federal acho que o TI era dentro do processo federal, eu não lembro como que era na época, em 2009, alguma coisa assim, que como eu ia formar em TI, eu poderia entrar direto no federal, era algum rolê assim. Aí chegou em 2011, alguma coisa assim,
o TI saiu desse processo, então eu não poderia mais aplicar para aquele direto para aquele federal. Eu não lembro como que chama os nomes. Não sei se não, enfim. Aí, mas o Quebec ainda era aberto para a questão do profissional do TI. Aí eu pensei, uai, se o Quebec está aberto, vai ter que ser para lá, porque vai, pelo menos era o mais fácil. Tecnicamente, naquele momento, era o mais fácil para você. Naquele momento, o critério que eu usei foi assim, é uma província mais fácil para eu poder entrar. Aí eu comecei a tentar pegar nas coisas boas, né? É mais fácil, mas às vezes lá tem 2 idiomas, é oficial, então pode ser que eu vou aprender 2 idiomas, eu vou ficar um pouco melhor, né, em francês, no inglês. Então eu meio que agarrei nessa questão de ter 2 idiomas oficiais aqui, né, que o pessoal usa bastante, para poder vir para cá. Então basicamente foi por isso, entendeu? Foi pela questão da porta para poder estar entrando, né, mas deixar bem claro, Dimitri, que eu não pensei em entrar daqui para sair, né? Tipo, eu venho montar, mas sai da província. Não. Eu vou ficar lá, né? Você já queria ficar. Sim. Tem inclusive assim, é uma, entre aspas, uma regra, que o governo sabe disso, as províncias sabem, que quando você vai diretamente para um lugar, você acaba criando uma certa raiz lá, né? Então eles sabem disso. Mesmo que não te forcem a ficar, você vai tender a ficar onde você chegou, né? Sim, com certeza. E se eu não me engano, eu não sei como que é hoje, mas se eu não estou enganado, em 2013, quando eu cheguei, em 2017, quando eu cheguei, por exemplo, aqui na província não tem, ou não tinha, não sei, aquela questão de você ter que ser obrigado a ficar aqui quantidade de X de anos. Eu acho que aqui no Quebec não existe isso. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não tem. Eu sei que tem outras províncias que tem. Tem uma amiga minha. Eu sei que tem algumas províncias que tem. Quebec especificamente. Eu tenho uma amiga que migrou para a Winnipeg. Se eu não me engano, lá ela tem que ficar 3 anos para ela pensar em mudar de província. É alguma coisa assim. Não sei como funciona, mas aqui nunca teve nada disso, não. Mas basicamente eu meio que vim para cá mais pela questão da facilidade de ter vindo na época. Mas hoje, quando eu olho para trás, é zero arrependimento. Acho que eu fiz uma boa escolha. Você já tá bem situado, né? Assim, você já tá em casa aí, né? Então, sim. Você chegou a conhecer outras províncias, não? Nesse tempo aí que você tá aí? A gente está bem relativamente perto de Ottawa, né? Sim. Montreal de Ottawa são 2 horas de carro. Eu fui uma vez em Ottawa, alugamos um Airbnb, fomos para lá, porque elas estão as cerimônias lá, que todo dia tem negócio no parlamento, e tem uma cerimônia lá e tal. Fui lá só para poder conhecer, ver como que funciona, né? Mas só, eu já viajei em algumas cidades aqui dentro do Quebec mesmo, mas para fora da província aqui, foi só essa questão de Ottawa, mas para quem mora em Montreal é meio que normal um bate-volta em Ottawa, sabe? Muito bom, assim, o que mais você tem a dizer, assim, pessoal? Mais alguma dica, olhando para trás, em retrospecto, o que você faria, de repente, diferente? O que você sugere para o pessoal que tá pensando em vir para cá, para o Canadá também? Ou passando dificuldade aqui também? Eu perguntei um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, mas é uma pergunta interessante, viu? Porque quando eu paro, por exemplo, hoje, depois de 3 anos que eu tô aqui, que eu paro para poder ver como que foi todo, né, que o meu processo para vir para cá, foi até interessante porque, como eu falei, né, tipo, eu vim para cá, eu tinha muito pouco dinheiro, então na minha cabeça tinha tudo para dar errado, porque eu não tinha muito dinheiro para poder, eu tinha dinheiro, para você ter uma ideia, Dmitry, para ficar aqui sem trabalhar 5 meses. Mais do que isso eu não tinha. Ou seja, tinha que dar certo nesses 5 meses, né? Eu tinha que dar certo, mas eu vim também preparado para poder trabalhar, mesmo que não fosse na minha área. Eu vim preparado para isso. Né? Tanto é que, como eu falei, eu cheguei aqui, eu trabalhei 1 mês e meio, se eu não me engano, numa fábrica que fazia negócios de decoração de Natal. Então, tipo, isso para mim nunca foi um problema. Você conseguiu isso daí depois de um mês, um mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses que eu estava aqui, entendeu? Tá. Então, mas isso para mim nunca foi problema, né? Tipo, eu era alguém que trabalhava em TI, aí eu cheguei aqui, eu fui trabalhar numa fábrica de decoração de Natal. Isso para mim nunca foi problema, né? Então eu vim para cá bem assim, de peito aberto por mudar, entendeu? Porque eu sabia que, vamos dar um passinho para trás para a gente estar um outro para frente. Tem que estar preparado para isso, né? Com certeza. Então, assim, é óbvio, quanto mais grana a gente vem preparada, é melhor, é mais conforto que você vai se dar, porque você vai. Por exemplo, eu tive que sair do meu curso de francês para poder ir trabalhar. Eu não estava dando conta de conciliar os dois. Então, tipo, se eu tivesse vindo com mais dinheiro, eu poderia ter estudado mais para depois entrar no mercado com o idioma um pouco mais afiado, por exemplo. Mas não era a minha realidade, então não teve como fazer. Né? Então, se a pessoa tem condição de vir com mais dinheiro,
né, vem com mais dinheiro, né. O que me ajudou também no meu caso, Dimitri, eu acho, foi que como eu comecei a me preparar em 2009, que foi o ano que eu entrei na minha faculdade, eu não tinha como aplicar antes de eu formar na faculdade por causa do meu diploma, né? Então eu fui meio que obrigado a ficar 4 anos ali me preparando para aplicar para a imigração. Então eu usei esses 4 anos. Você foi forçado a ficar lá, a ficar no Brasil ainda, né? Por um Sim, tempo. e é agoniante, porque eu estava no processo, nessa época, eu não sei se você acompanhava ainda, porque você já tinha ido para o Canadá, né? Eu acompanho vocês desde o começo mesmo, né? Porque vocês já é famosinho, né? Nesse nosso meio aqui, né? Então, o escritório antes o Quebec tinha um escritório em São Paulo, aí o escritório de São Paulo fechou, aí todas as demandas foi para o México, aí isso que complicou com todos os processos, porque aí eu tenho amigos meus que teve o dossiê, né, o processo perdido, que teve que mandar de novo tudo quanto é documento de volta, porque o governo do Quebec perdeu, então, tipo, teve muita mudança que me desanimou bastante nessa preparação, que eu fiquei vendo, porque antigamente o processo era super rápido, né, durava um ano e meio no máximo. O meu processo durou 4 anos, o processo de imigração inteiro, entendeu? E todos os problemas que alguém pode ter num processo eu tive, o processo foi cancelado, o BIC foi anulou meu processo, depois reabriu de novo, tudo quanto é problema eu tive, né? Então, assim, mas essa preparação que eu tive de 4 anos, para mim, ela foi interessante, porque eu fiquei pensando, eu só posso me preparar ao máximo esses 4 anos para eu poder dar entrada no processo. Então, eu vou estudar os idiomas, que é o que eu posso fazer agora, tentar formar na faculdade sem dever matéria nenhuma, para eu poder já aplicar e dar entrada nesse processo. Né? Então, essa preparação forçada que eu tive foi interessante. Como eu comentei, eu fiquei 4 anos no processo de imigração, né, desde do dia que eu apliquei até o dia que eu recebi o meu PR em casa, né, então você tem que praticar uma paciência muito grande, porque você sabe, quando você aplica para imigrar, você quer migrar no outro dia, porque não é um projeto de vida que a gente está fazendo, né, então eu quero começar isso agora. Então eu via muito vídeo, eu via muita coisa, eu consumia muito material de quem já tinha imigrado, né, então praticar a questão da paciência, para mim, foi muito importante, né? Então, às vezes, se alguém, agora, eu imagino que agora essa questão de pandemia aí, quem às vezes está em algum processo, alguma coisa, para imigrar ou para fazer algum college, alguma coisa, eu imagino que vai dar pode ser que dê uma atrasadinha, alguma coisa, né? Por essas questões de pandemia, mas o que a gente tem que ter é paciência, não desistir, né? Mas nesse tempo que eu tive a paciência e que eu não desisti, eu também praticava o idioma, eu tentava me dedicar àquilo ali, porque uma hora isso vai sair, então quando sair eu quero estar o mais preparado possível. Né? Então eu acho que às vezes um dos motivos que pode ser que tenha dado certo hoje foi essa preparação que eu fui tendo, essa paciência que eu fui tendo aí de fazer o meu processo dar certo, né? Até porque eu tinha planos B, mas eu não tinha muitos recursos para poder ficar mudando de plano B para C, para D, como às vezes tem muitas pessoas que tem, por exemplo, eu não tive, né? Então, ter paciência, se preparar, isso é fundamental, independente se é para vir como piada, se é para vir só estudar ou para fazer um intercâmbio, a questão é o planejamento, isso aí vai ser chovendo molhado, é planejar. Muito bom, muito bom. Essa é a palavra de ordem mesmo, né? O Sim, planejamento é fundamental. com certeza, Dimitri. Eu até falo muitas vezes com o pessoal que eu conheço aqui. Tem muito, às vezes, porque eu não sei se para todo mundo é assim, mas quando eu dei a minha entrada no meu processo, até que meu visto saiu, que demorou 4 anos, não era um projeto que eu comentava com todo mundo, e que eu contava para minha família, que contava para os amigos. Era meio que um segredo, era só quem era mais íntimo, quem era mais ali chegado, que sabia desses negócios, né? Então, às vezes muita gente foi pega de surpresa quando eu simplesmente postei no Facebook que eu estava vindo para o Canadá, beleza. Então, assim, é normal que muita gente às vezes acha que é muito fácil vir para cá, né? Porque as notícias que chegam no Brasil, o Canadá quer brasileiros, né? Então, sempre chega isso, e tem muita gente que acha que domingo de noite eu vi uma notícia no Fantástico que me desagradou, aí eu desagradei do Brasil, comprei a passagem e vim para cá. Mas não foi muito bem assim, entendeu? Tipo, tem a questão do planejamento, entendeu? Para onde eu vou, eu tenho dinheiro para ir, eu posso ir, eu sou qualificado para ir. O lance é a questão do planejamento, né? Então, se planejar bem, estudar aquele país, estudar aquele processo, ver como que realmente funciona. Se a pessoa tem condição de fazer uma visita exploratória, é super recomendado,
né? Coisa que eu não tive na época, então eu cheguei em Montreal, eu já cheguei aqui sem conhecer pessoalmente Montreal, né? Então, se tem condição de fazer uma visita, ótimo. Então, fazer uma visita, se possível, se preparar. Planejamento, né? Acho que a execução. E tá de peito aberto, né? Tá de peito aberto para aceitar que, às vezes, a gente chega aqui, dá uns 2 passinhos para trás, poder dar um passo para frente aqui, um outro passo para frente ali, que as coisas vêm devagar, mas chega. Com o planejamento certo, dá tudo certo. Não dá muito errado, não. É claro que a gente nem entrou na questão da adaptação, o Dimitri, por exemplo. Se eu tenho casos de gente que veio para cá, deu super certo, emprego bom, apartamento bom, mas não se adaptou, às vezes, ao frio, à cultura. Isso é outra coisa, né? Se a pessoa não se adaptou em relação a alguma questão, não tem problema também voltar, né? Mas não foi isso que a gente falou hoje aqui no vídeo, por exemplo, né? Nossa história aqui hoje foi uma história de sucesso aqui. Sim. Eu gosto de intermear, né? Boto algumas histórias de fracasso, histórias de sucesso para o pessoal conhecer de tudo, né? Saber todos os lados e de todos os lugares do Canadá também, né? Inclusive. Com Essa é a certeza, nossa é bom ideia. mostrar, ser democrático, mostrar ali tudo quanto é ponto de vista, entendeu? É interessante. Pois é, sem julgamento, sem deixar a pessoa contar a história mesmo. Essa é a ideia dessa nova série aqui no canal, né? Então, assim, se você, inclusive, que está assistindo, tem uma história para contar pra gente, pode ser história boa, ruim, pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Assim, a sua história de vida, a sua relação com o Canadá de alguma forma, né? Ou de repente até a relação sua com o Canadá ou outro país estrangeiro também. Se quiser contar pra gente aqui, estamos de braços abertos. É muito interessante, acho que todo mundo aprende com isso, todo mundo se enriquece. E entre em contato, o e-mail de contato está aqui na descrição do vídeo. Manda pra gente um resumo da sua história, que a gente vai marcar de conversar também. A gente marca um call no Skype e você conta seu relato aqui pro pessoal, porque tem ajudado muita gente, o pessoal tem elogiado muito, e é interessante, é motivacional, independente se a história é boa ou ruim, ela é motivacional mesmo, a gente aprende com os acertos e erros de todo mundo, né, das outras pessoas. Muito bom. Queria te agradecer mais uma vez, foi sensacional, muito bom. Se tiver outras histórias para contar também, manda mensagem para a gente que a gente combina de novo, foi muito bom. Beleza. Eu que agradeço, Dimitri, pela oportunidade de compartilhar a história, né? Espero ter ajudado alguém. Então é isso, né? Só não desistir, daí se tem vontade de vir, venha, não desista, planeja, e é isso. Valeu, Thiago, mais uma vez, brigadão. Pessoal, gostou do vídeo? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima.